Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, Jane, Sérgio, Glomari, Andressa, Ramalho, Jefferson, Carlos, sejam todos bem-vindos. Mari, Rafa. Fala, Patrick, como é que tá? Como é que estão os estudos, cara? Laura, buenas. Rida, Jamile, Pimentel, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, segunda-feira, semana começando, nem sempre começa como a gente quer. Às vezes a gente acha que a semana vai ser maravilhosa e ela começa nos dando umas bordoadas na cabeça, nossas partes. Quase não consegui fazer o penal com vocês aqui. Mas vamos tocando. Só ajustar aquela luz para sair da minha cabeça na frente lá. Que eu acho que fica bom. Bom, pessoal, que isso sirva para a gente aprender que nem sempre aquela expectativa que a gente faz das coisas dá certo e às vezes as pessoas não entendem isso. Mas vamos tocar que sem a gente trabalhar, fazer as coisas, nada vem de graça. Gente, nós temos hoje que estudar, eu vou estudar meia hora com vocês, hoje não mais do que meia hora, tá? Sobre competência da Justiça Federal. Essa live aqui, pela vibe que eu tô, nem vai ficar gravada, tá? Nem aqui, nem no YouTube lá. Eu só vou, por questão de obrigação com vocês, passar essas dicas sobre competência da Justiça Federal, tá? E eu falei, tá, que hoje nós trataríamos desta justiça especial, dessa justiça dita comum, que é a Justiça Militar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vão colocando aqui. Eu vou só colocar o título da live aqui. Deixa eu colocar aqui, Justiça Federal. Eu vou colocar Justiça Federal, vocês vão entender por quê, tá? Justiça Federal, vocês vão entender por quê. Galera, ó, deixa eu fixar isso aqui, né? Como é que eu faço para fixar? Aqui. Bom, está ali, Justiça Federal. O que nós temos que entender sobre a competência da Justiça Federal? Lembrando que competência nada mais é do que aquele limite que existe ao exercer a jurisdição, assim, agora sim, tá? Que é aquele limite que existe ao exercer a jurisdição e que esta jurisdição, ela vai ser exercida pelo Poder Judiciário. E existe um Poder Judiciário especializado e um Poder Judiciário dito comum, tá? O especializado é o militar, é o eleitoral e é o trabalhista. O Poder Judiciário comum é o judiciário estadual e o judiciário federal, é isso mesmo. Alguns colegas às vezes confundem, não, judiciário federal. Valeu, Geraldo Habib, abraço, meu amigo. O Habib, pessoal, quem quiser seguir o Habib, tá? Oficial da Força Aérea, futura autoridade do Ministério Público, está trazendo muito conteúdo, é meu colega na pós-graduação em Direito Militar, presencial aqui da FAPAS, da Faculdade Palotina em Santa Maria. Seja bem-vindo, Habib. Então, a gente aprende que a Justiça Federal é uma justiça comum. E ela é composta, pessoal, na forma do seu artigo 95 e seguintes lá, ela é composta pelo Tribunal Regional Federal e pelos juízes federais. E aqui tem uma importância na seguinte situação: o juiz federal, ele nunca julga contravenção. Isso está no artigo 109, inciso 4. O juiz federal nunca julga contravenção. De outro lado, a Justiça Federal pode julgar contravenção? A resposta é verdadeira, pode. Em que situação, Mauro? Naquelas situações em que nós tenhamos, tá, um juiz federal, um promotor da Justiça Federal, ou seja, uma autoridade por prerrogativa de função que seja julgada no Tribunal Regional Federal. Por conta disso, o Tribunal Regional Federal pode julgar contravenção, ao passo que a competência do juiz federal para julgar a contravenção, ela não existe. Então é assim, contravenção e Justiça Federal. Resposta: depende.
os tribunais regionais federais podem julgar contravenções. Os juízes federais nunca. Os juízes federais jamais poderão ou irão julgar contravenção. Mas, Mauro, e se aquela contravenção for contra um bem da União? Vai para a justiça comum. Se aquela contravenção for contra um bem de uma autarquia, vai para a justiça comum. Então não esqueça, contravenção e juiz federal não cabem na mesma frase. Essa é a primeira assertiva. Iniciamos agora o estudo, então, da competência do juiz federal. Lembrando a vocês que o que eu vou falar está no artigo 109 de nossa Constituição Federal, porém, nós vamos iniciar a nossa conversa a partir do inciso 4º. Por que, Mauro? Porque o inciso 4º é o que trata do direito penal. O inciso 4 trata do direito penal. Até o inciso 4 está lá a competência da justiça para quê? Para julgar para julgar atos não criminosos, competência civil. Eu coloquei ontem para vocês, olha só, coloquei ontem essa caixinha, coloquei várias perguntas para estimulá-los, né? E aí vieram muitas respostas, tá? Algumas equivocadas, mas a grande maioria correta. O que torna o meu trabalho aqui mais fácil. E a primeira pergunta que eu coloquei na caixinha ontem foi: qual o recurso para o crime político? Vamos iniciar então com a competência do juiz federal para julgar o crime político. Fala, Dilson. E aí nós temos que ter a consciência, saber, enfim, que o crime político é diferente de crime eleitoral. O crime político é aquele ato que atenta contra o Estado brasileiro. O crime eleitoral é aquele crime que vai trabalhar, ser praticado, tá? Em face ao sistema eleitoral. E esse crime está previsto no Código Eleitoral. E quem julga, professor? O crime eleitoral, por óbvio, é julgado pela Justiça Eleitoral. Então a primeira premissa é: crime eleitoral é diferente de crime político. Exato. Dá um exemplo de crime eleitoral? Vamos lá. Compra de voto. Votar ou tentar votar 2 vezes. Votar ou tentar votar no lugar de outra pessoa. Transportar eleitores no dia da eleição. Isso não é julgado na Justiça Federal. Isso é julgado na Justiça Eleitoral. O que seria crimes políticos? Atentados contra o Estado Democrático de Direito. Isso seriam crimes políticos. Crimes políticos hoje estão no artigo 359, letra L e seguintes lá do Código Penal, mas estavam, até bem pouco tempo, estavam na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7170 de 83, que foi revogado e todos os crimes então migraram para o Código Penal. Beleza? Beleza. Tem uma pergunta do Chagas aqui, professor. Em tese de direito processual, como arguir tese de absolvição sumária quando o juízo é incompetente? No caso da absolvição sumária, como vai ser a sua primeira manifestação, tá? Não há aqui uma absolvição sumária pela incompetência. O que há aqui é um pedido de declinação de competência, porque lembra, a defesa ela poderá ser direta, nega o fato, quero a absolvição sumária. Mas a defesa poderá ser indireta, por meio de exceções. E aqui seria uma defesa indireta, Chagas, em que você pede não a absolvição sumária, mas você pede que o juízo que seja encaminhado para o juízo competente. Beleza? Que seja encaminhado para o juízo competente. E aí sim, na presença do juiz natural, na presença do juiz competente, você vai fazer os demais pedidos. Beleza? Beleza. Então, crime político é aquele crime que atenta contra o Estado Democrático e quem julga é o juiz federal. Excelente. Está previsto atualmente no artigo 359 e
letra L e seguintes do Código Penal. Artigo, acabei de falar, artigo 359 e seguintes do Código. 359 Maegert ali, tá? Você vai encontrar lá no 359 várias letras, tá? Aí você vai procurar lá crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que se inicia lá no 359 letra L, mas é lá que estão. Tranquilo? Só dá uma conferida e passa a informação para nós se está correto. Pode até copiar o 359 letra L e jogar aqui que eu te agradeço. Bom, pessoal, então isso é um crime político, o juiz federal. Agora, até aqui, quem leu a Constituição, teve uma aulinha básica, sabe. O que eu coloquei ontem, que muitos erraram, muitos acertaram, mas teve alguns erros e me preocupou, é qual é o recurso para a sentença de um juiz federal que julga o crime político. Aproveitamos aqui para fazer um recorte da aula, para falar para vocês que de uma sentença de um juiz federal, o recurso que em regra cabe é a apelação para o Tribunal Regional Federal. Ótimo. Agora, quando se julga um crime político em primeiro grau, o recurso não é apelação, o recurso é o que a Sabrina colocou aqui para nós. ROC, recurso ordinário constitucional. Mauro, pode cair uma peça dessas para nós? Não, claro que não, tá? Mas pode cair muito bem caída em alguma questão. E aí você, nosso aluno, vai brincar com o FGV. Qual o fundamento para isso, Mauro? Artigo 102, inciso 2º, a linha B da Constituição. O artigo 102 diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, inciso 2, julgar em recurso ordinário, letra B, o crime político. Por isso que o nome é recurso ordinário constitucional. Beleza? Bom, se puderem printar e me marcar, pessoal, eu agradeço. O pessoal fazia mais isso antes, eu gostava mais, tá? Agora a gente não está conseguindo demonstrar muito aí o nosso trabalho face a pouca marcação, mas eu não quero incomodar vocês, tá? Seguimos aqui então. Qual é outra competência do juiz federal? Julgar crimes, porque ele não julga contravenções, contra a União, o Estado, contra crimes praticados contra a União, contra autarquias e contra empresas públicas e até fundações públicas. Vamos lá. Pessoal, o que é a União? A União é a administração direta. Eu tenho duas administrações, a direta e a indireta. A direta a nível federal é a União, a nível estadual o governador, o presidente, o governador e o prefeito. Quando for um crime contra a administração direta federal, aquela chefiada, capitaneada pelo presidente da República, o crime é julgado na Justiça Federal, pelo juiz federal. Também se for contra a empresa pública, a autarquia e a fundação pública. Essas três entidades fazem parte da administração indireta. A administração direta e a administração indireta. A indireta é composta por 4 entidades. Empresa pública, vamos lá, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui tem que ter uma atenção com a sociedade de economia mista. E qual é o exemplo da prova? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, logo, a competência para julgar crimes contra o Banco do Brasil não é federal, é da Justiça Estadual. E aqui um detalhe importante. Quando o crime for contra a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal. Banco do Brasil, Justiça Estadual. E se houver uma conexão entre eles, eu vou observar o que diz. Obrigado, Cristiano. Eu vou observar o que diz a regra do CPP no tocante a... deixa eu falar certo aqui. No tocante à conexão? Não.
eu vou falar sobre súmula 122. Se eu tenho Justiça Federal e Justiça Estadual, prevalece a Justiça Federal, objeto da nossa live passada, que já está lá no YouTube. Essa aqui eu não vou subir para o YouTube, mas talvez amanhã eu volte ao normal e eu suba, tá? Mas essa não. Mas se você ver a de ontem que eu digo é de quinta-feira passada, salvo engano, porque terça e sexta eu trabalhei. Não, foi de sexta mesmo, tá? Foi sexta-feira. Eu subi e essa aí fala sobre a súmula 122. Então, cuidado, pessoal. Olha aí que legal, ó. O Teodoro ali, a Teodora disse que fez uma questão que falava sobre isso. Bom, seguindo então, pessoal, Justiça Federal, Caixa Econômica Federal e também as autarquias. O que são autarquias, Mauro? Autarquias são entidades da administração indireta que eu posso te dar exemplo, como o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Posso exemplificar como sendo a Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente estudou, é o que? São autarquias, tá? Então, crimes contra essas entidades vai para a Justiça Federal, tá? Agora, quando eu falo, tá na live 1 de competência, né, Marcão? Essa é a nossa terceira live de competência, tá? Então, quando eu falo competência da Justiça Federal, eu tenho que lembrar, exclui as contravenções e julga os crimes contra autarquias, INSS, empresa pública, Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tá? E não julga crimes contra sociedades de economia mista. Por exemplo, Banco do Brasil e Petrobras. E alguém aqui pode perguntar, Mauro, acho que está um equívoco aí. Eu digo, por quê? Porque a Petrobras foi o que atraiu a competência da Justiça Federal lá em Curitiba. Errado. A competência da Justiça Federal de Curitiba, que depois o Supremo declarou por questões de falta de imparcialidade como tudo nulo, foi para a Justiça Federal face à lesão aos bens da União por intermédio da Petrobras. Se for um crime contra a Petrobras, só contra a Petrobras, aí o crime é da estadual. Ali havia crimes contra o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico Social, e esse BNDES era lesado utilizando a Petrobras, mas a lesão era aos cofres da União e restou a competência da Justiça Federal. Beleza. Seguimos, pessoal. O que mais é da competência da Justiça Federal? Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho. Exemplo que mais cai, exemplo que despenca em prova. E um exemplo que infelizmente mesmo, está atual. Qual é esse exemplo, Mauro? O exemplo que eu me refiro é o artigo 149, redução à condição análoga à de escravo. Esse crime é de competência da Justiça Federal. Também é de competência da Justiça Federal aqueles crimes que a lei assim o define, tá? Por exemplo, tráfico internacional de drogas, a lei 11.343 diz que é da Federal. Crimes contra o sistema econômico-financeiro, a lei 7492 diz que é da Justiça Federal, beleza? Mas a redução à condição análoga a graziado de escravo é de competência da Federal por força direta do dispositivo constitucional. Também é de competência da Justiça Federal. Presta muita atenção aqui, Daniela, Aline, Daniel, Marcos, Teodoro, prestem muita atenção. Quando um crime está previsto em um tratado internacional, e este tratado o Brasil é signatário, e este crime acontece
no Brasil e em outro país, quando do julgamento no Brasil, a competência será da Justiça Federal. Vou repetir. Um crime que está previsto em um tratado internacional, quando ele for transnacional, ou seja, for praticado em um país qualquer e no Brasil, o julgamento no Brasil compete à Justiça Federal. Beleza? Beleza. Mauro, dá um exemplo: tortura contra mulheres, racismo, tá? Existem tratados internacionais e esse crime for praticado em 2 países. Cuidado! Um crime de tortura praticado só no Brasil vai depender de quem é o torturador. Vai ser da Justiça Comum Estadual, se for um delegado de polícia. Vai ser da Justiça Militar, se for um oficial das Forças Armadas. Vai depender de quem é o torturador, mas vai ser julgado no Brasil. Agora, se o crime for praticado, uma tortura no Brasil e na Argentina, quando for julgado no Brasil, será da Justiça Federal. Beleza? Beleza. Agora, cuidado, que é possível ainda a seguinte situação. O crime está em um tratado internacional, o crime não foi julgado por justiça, o crime não foi praticado em nenhum país, foi praticado só no Brasil. Logo, ele está sendo julgado na Justiça Estadual. Perfeito. Agora, olha para mim. É possível que esta Justiça Estadual não esteja fazendo a sua função, não esteja trabalhando corretamente. Se isto acontecer, será, possível que haja um pedido do Procurador-Geral da República para que este processo, que analisa possível violação a direitos humanos, direitos esses que estão previstos em tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, e que não estão sendo corretamente julgados na Justiça Estadual, sejam deslocados para a Justiça Federal. Então eu tenho, tá? Aqui eu tenho Justiça Estadual julgando um grande caso de tortura no Brasil, que só ocorreu no Brasil. Só que o torturador é alguém muito importante e a Justiça não está tendo culhão para julgar. Neste caso, o PGR, Procurador-Geral da República, vai suscitar ao STJ para que, por meio do IDC, incidente de deslocamento de competência, leve esse crime para a Justiça Federal. Beleza? Cuidado com isso. Fundamento legal para que esse pedido ocorra está no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Show de bola. Próxima competência da Justiça Federal: crimes de ingresso clandestino ou permanência clandestina de estrangeiros no Brasil. Pessoal, isso aqui tu resolve com o artigo 109, inciso 4, tá? Quem vai ou não permanecer no Brasil diz interesse à União. Ora, se isso é o interesse da União, é da competência da Federal, mas expressamente consta do artigo 109, não me recordo o inciso, que é de competência da Federal julgar o crime de ingresso, tá? Ou permanência de estrangeiros irregularmente no Brasil. Também é da competência da Federal, muito cuidado com isso, o crime que ocorrer a bordo de um navio ou de uma aeronave. Vimos isso bastante na aula com muitos exemplos, tá? A bordo de navio e a bordo de aeronave. Primeiro, o que é navio? Para fins de competência da Justiça Federal, navio é aquela embarcação grande. É aquela embarcação capaz de fazer viagens intercontinentais. Isso é navio para fixação de competência. Para fixação de competência, a aeronave
Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, é aquele aparelho manobrável em voo. Isso é competência, tá? Atrai a competência da federal. Alguns detalhes. Primeiro, a aeronave não precisa estar voando, ela pode estar taxiando, ou seja, ela pode estar na fase de deslocamento na pista para decolar. Esse caso, falamos que é competência ainda da Justiça Federal. Tranquilo? Segunda informação sobre isso, jurisprudencial. Nós vamos, tá, considerar competência da Justiça. Estadual, isso mesmo, quando estivermos falando de um crime a bordo de um balão a gás. Esses balões, eles não são aeronaves, pois não são manobráveis em voo, tá? Eles vão ao prazer do vento, apenas a altitude ali que é manobra, isso não é manobra, tá? Então, a bordo de um balão, a competência é da estadual. Mauro, menos Joana, mas estamos aqui fazendo a nossa partezinha, tá? Olha só, quando nós falamos em competência da Justiça Federal, crime a bordo de navio, de aeronave, já definimos a competência da Justiça. Agora, e quanto à competência territorial? Existem muitas justiças federais no Brasil, é verdade. Então, qual justiça irá julgar? Atenção, quando eu falo de crime que ocorreu no espaço aéreo brasileiro ou em cima do mar internacional, a competência no Brasil vai ser definida. Será da Justiça Federal, já vimos. Mas Justiça Federal de onde, Mauro? Do local em que a aeronave pousar após o crime. Tá? E se a aeronave sai do Brasil em direção à Europa? É o local em que ela decolou quando esse crime eventualmente for julgado no Brasil. E se é um crime a bordo de um navio? De um crime que aconteceu em mar internacional? Vai ser da Justiça Federal do local em que atracar o navio, ou seja, onde o navio aportar aqui no Brasil. E se o navio saiu do Brasil? Vai ser o local em que ele suspendeu, vai ser o local em que ele saiu do Brasil em direção à Europa. Beleza? Tem uma pergunta aqui do Damário. Professor, fiquei com dúvidas sobre a competência do senador. Quando for possível, fale um pouco. Damário, é simples e objetivo isso aqui, tu não pode ficar com dúvida. Esses 3 cargos só serão julgados na competência fixada na Constituição Federal, qual seja, deputado federal no Supremo, senador no Supremo e governador no STJ, se 2 requisitos forem preenchidos de maneira bem objetiva. Vamos responder o Dalmário? Alguém coloca para mim quais são os 2 requisitos que eu exijo para o deputado federal, para o senador e para o governador? Alguém me ajuda? Vamos lá. Nós já falamos para isso, o Dalmário certamente não participou das outras lives. Alguém que participou das outras lives consegue me ajudar? Quando é que um governador, um deputado federal e um senador da República são julgados no STF e no STJ, respectivamente? Quando? Estar no cargo e ter relação. Olha, a Sabrina matou de cara para ti. Olha só, Dalmário, esses 3 servidores, devem estar no cargo, ser deputado, ser governador, ser senador. E o crime tem que possuir relação com o cargo. Se não tiver preenchido qualquer um desses requisitos, estas autoridades serão julgados pelo juiz comum. Mas atenção, e se for um juiz, se for um desembargador, se for qualquer outra autoridade que tenha foro por prerrogativa de função? Eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta por quê? Porque o STF e o STJ só se manifestaram de maneira cabal, conclusiva sobre isso, tá legal? Tá? Requisitos cumulativos, exato, eu falei isso de uma maneira contrária, né, Igor? Se qualquer um desses requisitos não forem preenchidos, ele não
será lá julgados, beleza? Bom, pessoal, cuidado com a súmula. Eu acho que é a súmula 151. Não me lembro o número da súmula agora, tá? Mas o que eu quero que vocês não esqueçam? Que no caso de descaminho e contrabando, a competência é da Justiça Federal. Por quê? Porque o descaminho, que é não pagar o imposto, e o contrabando, que é trazer uma mercadoria proibida, eles afetam bens, interesses ou serviços da União, atraindo a competência da Justiça Federal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu, Mauro, entro com a mercadoria proibida ou entro com a mercadoria sem pagar o devido imposto, pela fronteira de Foz do Iguaçu, no Paraná, e a apreensão ocorre pela Polícia Rodoviária Federal de Curitiba, eu vou ser julgado pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, local que ingressou, ou vou ser julgado pela Justiça Federal de Curitiba, local de apreensão das mercadorias? Tudo bem, Micaele? Bom dia. E aí, me ajudem a responder. Eu não sei se é a súmula 151 do STJ, não, Sabrina, mas eu acho que é assim, tá? Não sei se essa aí fala do preço. Competência do local da apreensão, no local onde foi recolhido. Justiça Federal de Curitiba. É isso mesmo, Rida? Então põe para mim aí a súmula. Local da apreensão, Igor, Curitiba. Perfeito, Alexandre. Justiça Federal de Curitiba. Apreensão da mercadoria, disse o Tiarço Oficial. Justiça Federal de Curitiba. Só tenho que bater palmas para vocês. É isso mesmo, tá? Local da apreensão, tá? Da mercadoria. Agora, olha só. Uso de documento falso. Uso de documento falso. Imaginem, pessoal, imaginem que eu falsifique uma carteira de habilitação, uma CNH. Nós sabemos que a CNH, ela nos é dada estranho. A CNH, ela é um documento estadual. Então, falsificar uma CNH é crime de competência da Justiça Estadual. Agora, e se eu usar esta CNH falsa? Se eu usar esta CNH falsa em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, eu falsifico um documento estadual, mas uso este documento estadual falso perante um serviço público, a essa súmula mesmo, Riva, obrigado. Mas eu uso este documento falso perante um órgão federal. Quem julga? Vou repetir. Houve a falsificação de uma CNH, documento estadual, mas a sua utilização se deu em face de um serviço público da União. Quem vai julgar? Justiça Estadual porque o documento era estadual ou Justiça Federal porque eu usei esse documento em face de um órgão federal? Quem julga? Nesse caso, galera, quem julga? Nesse caso, quem julga? Justiça Estadual, porque era uma CNH, ou Federal, porque eu apresentei em face do Policial Rodoviário Federal. Olha aí, ó, diz a Thalia que é a Justiça Federal, a Bruna acompanha, o Felipe também, o Williams também, a Carol também, a Sabrina também, todo mundo acertou. Porque a competência vai ser fixado, não é o local, tá? Vai ser fixado, viu, Igor? A competência será fixada pela instituição contra a qual você apresentou aquele documento, tá? No caso, a Justiça Federal. Por quê? Porque houve ali lesão a um bem federal. Isso também está simulado, não me recordo do número da súmula, mas você precisa saber que isso está fixado na norma. Cuidado, pessoal. Imaginem que eu, Mauro, oficial de justiça avaliador federal, entre na casa do Maicon para buscar e apreender alguns objetos. E durante o cumprimento da diligência, eu e os oficiais e os policiais federais que me acompanhavam nessa diligência
somos agredidos pelo Michael. Michael vai responder por esse crime de lesão corporal na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? E se o Michael vier a me matar? Eu estou cumprindo uma ordem judicial na qualidade de funcionário público federal e sou vítima de um homicídio por parte do Michael. Quem é que vai me julgar? Desculpa, me julgar não, né? Julgar o Michael. A Justiça Estadual. E se for crime de homicídio, o Tribunal do Júri Estadual? É isso, pessoal? Resposta: não. Nesse caso, a competência será da Justiça Federal. Por quê? Porque o crime do Michael foi contra um servidor público federal no exercício das suas funções. Beleza? Acho que é a súmula 174. Ela diz assim, que compete à Justiça Federal julgar os crimes contra funcionário público federal no exercício das suas funções. E se for um crime de homicídio? Aí eu vou me valer desse entendimento e do artigo 5º, inciso romano 38, que vai dizer para nós que o crime, quando é doloso contra a vida, vai para o Tribunal do Júri. Se o crime é doloso contra a vida de um funcionário público federal no exercício das suas funções, deve ser julgado na Justiça Federal, no órgão de julgamento chamado Tribunal do Júri Federal. Williams, e qual é a diferença do Tribunal do Júri Federal para o Tribunal do Júri Estadual? Uma única diferença. Tudo que a Letícia ensinar para você sobre Tribunal do Júri Estadual, ela vai dizer, se aplica federal. Com uma única diferença. Que o juiz é federal e o oficial de justiça é federal. Deu. Que são quem trabalha, os funcionários trabalham ali. O juiz não é juiz de direito, é um juiz federal. E o oficial de justiça é um oficial federal. Ponto. O resto é tudo a mesma coisa. William botou estadual? Não. Federal, né? Federal. Ah, não tem nem ideia do que tá falando, Priscila Portela. De filho adotivo deve ter umas 500 pegadinhas, tá? Brasileiro que comete homicídio em outro país. Depende, Catiane. Isso é matéria do Nidal, mas eu vou dar um chute aqui. Tu dá uma lida depois no artigo 7º do Código Penal, quando fala da extraterritorialidade brasileira. Aí não é competência, aí é questão de fixação se o crime é ou não da nossa justiça, e não de qual órgão da justiça é competente. Mas diz o artigo 7º, tá? Do Código Penal, que aplica-se à lei brasileira ainda que o crime tenha sido cometido no exterior. Por exemplo, tu perguntou assim, um brasileiro que comete um homicídio em outro país. Se o homicídio em outro país foi cometido contra outro brasileiro, aí nós temos a competência da justiça brasileira para julgar, porque é um crime cometido por brasileiro contra brasileiro, está lá no artigo 7º, inciso 2º, alguma das alíneas lá, tá? Tribunal do Júri Federal é juiz federal. Perfeito, William. É isso mesmo. Tá? Essa é a diferença, então. O magistrado e o oficial de justiça ali são diferentes do outro. Beleza? Bom, sobre... cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado com a competência para julgar crimes contra os Correios. Os Correios podem ter dois tipos de agência. Uma agência oficial dos Correios, que cidades grandes têm, e também aquelas agências franqueadas. Como que é uma agência franqueada, Mauro? É aquela em que eu, pessoa física, Mauro, entro numa licitação e ganho o direito de, por minha conta e risco, instalar aqui em casa uma agência dos Correios. E eu instalo. Isso é uma agência dos Correios franqueada por minha conta e risco. Mas tem lá no centro aquela agência imponente, bonita, austera, dos Correios. Aqui tem diferença. Se o crime for contra aquela agência, as pessoas chegam lá e quebram tudo, crime de dano de competência da Justiça Federal, porque era uma agência de exploração direta da Justiça Federal. Agora, aqui na minha casa, em que eu tenho esta possibilidade, tá, de ter uma agência de correio por minha conta e risco, a competência de um eventual crime aqui é da Justiça Estadual. Essa regra também se aplica para as agências lotéricas. E por fim, pessoal, que já deu o meu tempo aqui,
Por fim, não esqueça que eu tenho, tá, a competência da Justiça Federal para julgar o crime de moeda falsa, tá? Da moeda falsa, porque afeta contra o sistema econômico e financeiro. Mas aqui cuidado. Para ser da Justiça Federal, a falsificação de moeda, ela deve ter o mínimo de condições de te enganar. Caso aquela falsificação seja grosseira, isso equivale a um estelionato do artigo 171 e a competência da Justiça Estadual. Então fica assim, falsificação de moeda da Justiça Federal, perfeito. Crime que afeta bens, interesses ou serviços da União, notadamente aqui, sistema econômico financeiro. Agora, se a falsificação for grosseira, questão sumulada já, a competência é da Justiça Estadual, pois equivale-se ao crime do artigo 171, estelionato. Beleza? Vamos responder essas perguntas aqui antes da gente parar a live. O Diogo pergunta, aquele crime de uso de documento falso vai absorver o crime de falsificação? Exato, o princípio da consunção. É isso mesmo, questão sumulada também. Agência Oficial, Justiça Federal. Agência franqueada dos Correios, o Igor está dizendo aqui, Justiça Estadual. Dizendo não, está afirmando e me ajudando. O Lucas, bom dia, professor. Se um crime é cometido contra uma pessoa dentro da Caixa, depende. Lucas, se a questão trouxer que há uma conexão, por exemplo, essa pessoa é a segurança da Caixa Econômica Federal e foi morto por quê? Porque eu precisava roubar e ela não deixou, tá? Justiça Federal. Agora, um desafeto encontra outro sacando dinheiro na Caixa e resolve dar um tiro na testa dele. Tem alguma relação com bens, interesses ou serviço da União? Não atrai a competência da Justiça Federal. Apresentar documento falso perante a Justiça, perante uma empresa pública, crime federal, exatamente, artigo 109, inciso 4, tá? Competência federal? Isso, eu entendi, Joana, entendi ali. Beleza? Pessoal, desculpe o humor que não estava dos melhores hoje, achei que ia começar uma semana fantástica, mas não deu certo. Mas vamos mudar isso, tá? Vamos mudar isso, a endorfina tá chegando, a dopamina tá chegando e tudo vai melhorar. Não esqueçam que no @prof.mauro_stimer a gente tá lá pra... Lá não, né? Aqui pra ajudar vocês. Vou deixar essa live salva por um tempinho ali, tá legal? E no mais, quero dizer que adoro acordar todos os dias sabendo que vou ter a companhia de vocês aqui no meu pedal, tá legal? Fiquem com Deus, que o dia de vocês seja maravilhoso, que a semana de vocês seja maravilhosa. Amanhã teremos live, Mauro? Teremos, tá? E também será às 8 horas. Vamos falar sobre citações. O que poderá cair na tua prova sobre citação, tá? Sobre citação e intimação. Aquilo que eu tenho certeza que você está fazendo o manual caseiro das lives do pedal. E amanhã, porque o Nidal já deu isso para vocês, eu andei olhando ali, eu vou revisar citação com vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.